Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Saúde Integral da Mulher. Sim, meu nome é Luiz Flávio Cordeiro Fernandes. Eu recebo neste programa pessoas que são ícones ilustres e que tiveram algum papel na formação e na criação do conhecimento, no conhecimento médico e de eventuais instrumentos diagnósticos que possam ter feito uma grande diferença no diagnóstico de doenças ou daquilo do porvir da atenção médica. E o primeiro tema que escolhemos, pois acredito ser uma das questões que mais impactam negativamente na vida da mulher, principalmente daquela mulher que se encontra na sua fase mais produtiva, ou na fase reprodutiva, é a endometriose. E a endometriose tem algumas nuances, nuances que alteram sobremaneira a qualidade de vida da mulher, alteram eventualmente a fertilidade da mulher e algumas vezes ela pode ser assintomática e o seu simples diagnóstico altera eventualmente a autoestima e a parte emocional das mulheres. Assim sendo, é muito importante realizar o diagnóstico correto e, ao invés de amedrontar-se deste diagnóstico, conhecê-lo o mais precoce possível para poder contornar aquelas dificuldades que a doença em si pode apresentar. E nesse contexto, então, o nosso convidado de hoje é um privilégio tê-lo aqui, é o Dr. Manuel Orlando Gonçalves, que é radiologista formado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde ele fez a sua residência, e eu diria que é o pioneiro mundial no desenvolvimento daquilo que hoje é considerado o padrão ouro de imagem no diagnóstico e mapeamento da endometriose, que é a ultrassonografia especializada. Meu querido Manuel, muito obrigado por estar aqui, ter esse tempo para a gente conversar um pouquinho, que eu acho que essa informação pode ser de muita valia para aquelas que são portadoras da endometriose e veem nisso um fantasma muito grande, e aquelas que conhecem alguém que tem e que, porventura, tem um medo muito grande deste nome. Muito obrigado por estar aqui, meu querido Manuel. Bom, Luiz Flávio, sempre é um prazer poder falar sobre esse tema que a gente, né, que nós dois e muitos brasileiros, até médicos, se dedicam a, a diagnosticar e tratar, né? E acho que, apesar de termos evoluído muito nos últimos anos, certamente, isso nas grandes capitais, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, ainda existe um espaço enorme de necessidade de diagnóstico e tratamento mais adequado para os pacientes, principalmente uma doença tão complexa, né, de tantas faces, tantas variantes e com tantas consequências clínicas. Então, sempre é um prazer estar com você, que nosso amigo há tantos anos e um profissional extremamente dedicado a isso, e vamos tentar, esclarecer um pouco sobre, principalmente, o diagnóstico. Eu vou tentar inicialmente já começar puxando um pouquinho lá de trás da história. Eu me recordo na época em que era residente, assim, endometriose para nós residentes na época era um enigma ainda maior do que é hoje. E sempre se procurava formas diferentes de diagnóstico, exames laboratoriais, tentando procurar alguma imagem que nos permitisse fazer uma cirurgia ou falar para aquela mulher que tinha endometriose. E muitas vezes, é muito vivo isso na minha cabeça, a realização de uma cirurgia que servia simplesmente como um diagnóstico, e uma cirurgia que a gente não pode menosprezar riscos. E vivendo um pouquinho nessa linha do tempo, de repente começou a entrar o ultrassom. Um ultrassom que todo mundo falava ultrassom com preparo. Então, ultrassom com preparo seria o diagnóstico da endometriose. E conhecendo você, sei que essa ideia veio de você, que você, de alguma forma, conseguiu vislumbrar que aquela ferramenta seria importante, conseguiria enxergar o que a gente tentava enxergar nas videolaparoscopias.
Conta um pouquinho, como é que você, um belo dia lá fazendo ultrassom, pensou, falou: "Opa, eu acho que eu consigo ver isso", e como que foi um pouquinho essa história? Isso começou, na verdade, eu sou um radiologista, especializado em abdômen, então faço todos os métodos diagnósticos, muito mais ultrassonografia, mais tomografia, ressonância. E até os anos 2000, nós, né, e o mundo inteiro, basicamente, conseguiam fazer diagnóstico, quando faziam, do endometrioma, da endometriose de ovário, cisto por endometriose de ovário. Feito por ultrassonografia ou a ressonância, que estava também nos primeiros passos. Hã, então o que a gente acabou, depois de algum tempo, como eu fazia muito exame para intestino, para estadiamento de anel de reto, para doenças inflamatórias intestinais, Crohn, eu comecei a ver vários casos de endometriose intestinal. E aí eu falei: "Bom, dá para ver". Aí eu peguei, fui buscar no PubMed, na literatura, e ver o que está escrito sobre isso até hoje. Aí, qual a minha surpresa, quando praticamente nada estava escrito sobre isso. Era sempre a mesma história. Você faz um ultrassom no máximo para ver, endometrioma, aí você faz se o paciente, tem uma clínica importante, sei lá, ou tem um desejo reprodutivo e não está conseguindo, vamos fazer uma videolaparoscopia diagnóstica, só para olhar, fazer uma biopsiazinha lá da endometriose, depois nós voltamos depois se for necessário, e se for necessário voltamos de novo, aquela história. Por quê? Porque o médico entrava às cegas. Então, o passo inicial disso foi pensar no diagnóstico da endometriose intestinal, que eu já sabia como fazer, eu já conhecia a doença. E conhecia todos os outros diagnósticos diferenciais, então para mim era fácil distinguir de um tumor ou de outras alterações inflamatórias. Aí, um dia, eu fui, eu sou das escolas clínicas de origem, aí falei com o chefe do setor de endometriose das escolas clínicas, o professor Maurício Abrão. Eu nem o conhecia pessoalmente, mas, fui falar com ele e falei: "Olha, eu, vejo muita endometriose intestinal, isso não está descrito ainda, e eu acho que dá para fazer muito mais do que está escrito". E aí o Maurício imediatamente aceitou que a ideia, pô, vamos montar um protocolo, vamos fazer exames de algumas pacientes que têm suspeito ou têm endometriose conhecida de alguma forma, e vamos depois, que é o método científico, depois comparar, os resultados cirúrgicos com os seus ultrassons. E em relação ao intestino, que apesar de as pessoas acharem que é uma área difícil da endometriose, é uma das mais fáceis, o intestino no sentido de reto e sigmoide. Logo a gente teve uma eficiência, uma acurácia extremamente alta, 95%, alguma coisa do tipo, que é extremamente alto para qualquer tipo de método diagnóstico. Então aí eu fui aprendendo com os retornos cirúrgicos. Nós tínhamos a descrição cirúrgica, eu olhava para encontrar, procurar nos lugares que eram mais comuns, e aí comparava os relatórios. E o grupo me dava o retorno da cirurgia, está errado, está certo, e nós estamos evoluindo. Isso nós estamos falando de 2002, 2001, 2002, 19 anos atrás. 19 anos atrás. Então, eu sempre falo aos pacientes sobre isso, que eu faço isso há 19 anos e provavelmente ninguém fez mais exame no mundo, não fez mais exame de endometriose no mundo do que eu. Tô velhinho, já tô com 65. Ah, Experiente, maduro, mano, é simplesmente isso. de médicos às vezes falam isso, que fica mais experiente com o tempo. Ah, então, depois foi evoluindo, porque no começo a gente eu não via várias lesões pequenas. Depois nós evoluímos para fazer o diagnóstico da fossa ilíaca direita, apêndice, ilho, começamos a ver que tinha muitos pacientes com essas lesões também. Ou seja, fomos aprendendo. E apesar de todos esses 19 anos, como eu falei, várias vezes eu falo para as nossas pacientes que, apesar disso, todo dia eu tenho dúvidas. Se em lesões pequenas, Quem não principalmente. tem dúvida não evolui, né, Manuel? Quem é seguro de si e acha que sabe tudo não pode dar o passo para frente, né? A dúvida engrandece, não? Não, sem dúvida. Você só progride realmente, tendo a Questionando. dúvida, questionando. E eu, felizmente, também tive, sempre trabalhei em serviços do Hospital das Clínicas e fora do Hospital das Clínicas, com muitos médicos jovens radiologistas. Então, sempre foram um estímulo para mim, né. Aquela história de que: "Ah, isso aqui ainda não vejo", aí, de repente alguém via alguma coisa em algum método e tal, a gente conversava, ou os colegas
dava um retorno que: "Olha, isso aqui não foi exatamente o que você falou". Então foi progredindo, progredindo, progredindo. Hoje a gente tem, resultados, acho que meio incríveis, assim, em termos de diagnóstico, porque se falar em endometriose profunda, que seria a endometriose mais importante no sentido clínico, e na ovariana, hoje nós, tipo, em cada 100 pacientes que a gente faz diagnóstico que tem endometriose de ovário ou intestinal, nós fazemos diagnósticos em pelo menos 95% das pacientes. Então é um índice muito alto. Quantas pacientes deixaram de fazer cirurgia pela simples videolaparoscopia diagnóstica? Quantas complicações foram evitadas, né? Quantos procedimentos desnecessários você conseguiu evitar, mano? Parabéns. Obrigado. Mais do que um monte de cirurgião. E isso, a grande mudança foi essa questão teoricamente não precisa mais da videolaparoscopia diagnóstica, porque a gente pode fazer por ultrassom ou por ressonância o diagnóstico prévio. E, existia uma lenda, né, que na verdade hoje a gente acha que não é verdade, né, vocês me ensinaram isso, que, existia uma lenda que a endometriose volta. Não que ela não possa voltar, né, sabemos que tudo pode, é uma doença provavelmente de origem genética e a mulher tem um potencial para ter endometriose. Mas depois a gente acabou vendo, né, com vocês, que se você tirar completamente a lesão, a chance dela retornar para uma nova cirurgia, ou seja, aparecer focos, né, ou ficarem focos residuais é muito menor. Então começou a diminuir tremendamente, as cirurgias começaram a melhorar. Sem dúvida. E aí o resultado final é melhor, então, você diminuiu, acabou quase com a videodiagnóstica e diminuiu muito as recirurgias porque ficavam lesões. Então esse Sim. foi o grande progresso, vamos dizer, além de fazer o diagnóstico mais precoce eventualmente. Vou aproveitar esse gancho, não seria esse momento que eu ia falar sobre isso, ou eventualmente nem me veio à cabeça antes. Mas muito se fala que endometriose não tem cura. Eu não sei se eu concordo com isso, porque eu vejo que uma doença que está presente, eventualmente, se ela foi erradicada e ela não voltar, para mim, não deixa de ser uma cura. Não quer dizer que não se tenha toda a predisposição para um retorno. Você que hoje, por toda a sua bagagem, sua experiência, o número de exames que você já fez, pré, pós-operatório, pós-operatório de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e viu, aproveitando isso que você disse, que quando é tirada por completo, não tem essa recidiva tão alta. Você acha que endometriose não tem cura? Não precisa concordar comigo, Manuel, pelo amor de Deus. O ponto é, se existem mulheres que operam, e também depois a gente fala sobre se realmente precisa operar todo mundo, porque também não é uma verdade, mas que operam. Se não existem mulheres, então, que operam e que não apresentam mais a doença no futuro? Então, o que a gente acabou vendo com o tempo, com a melhora da técnica cirúrgica e a melhora do nosso diagnóstico também, porque a gente, né, como eu falei, a gente progrediu tremendamente nesse período. Ou seja, de uma certa forma, progredimos os 2 lados, o diagnóstico e o tratamento. Então, se a gente considerar hoje, por exemplo, que estágio nós estamos, eu acho que uma parte das pacientes é curada. Quando você fala de, por exemplo, alguns locais, é para a gente certeza que está curada. Então, por exemplo, intestino. Todo mundo tem um medo danado e tal, não sei o quê. Se É um você tirar o foco fantasma. intestinal, porque na minha cabeça, não sei nem se você vai concordar também, voltamos Não. ao contrário. Na minha cabeça, eu acho que o fator genético é o mais importante, tem os outros fatores que ficam acoplados a Uhum. isso. A paciente, na verdade, tem meio um mapa genético. Então tem paciente que não tem ovário, nunca vai ter endometriose ovário. Tem paciente que nunca vai ter endometriose do intestino. Então, depende do lugar, vai haver maior ou menor facilidade de retorno da doença. Então vamos citar um exemplo que todo mundo tem medo: intestino. Se você retirar a lesão inteira, A chance de retorno. é zero. Naquele lugar é zero e não vai aparecer outro foco em outro lugar. Ou seja, você pegar reto sigmoide, que é o segmento mais comprometido. Uhum. Tirou uma lesão de reto e não tinha realmente nenhuma lesão outra, de sigmoide, por exemplo, nem no exame, nem na cirurgia. Essa paciente, na minha cabeça, nunca mais terá endometriose de reto sigmoide. Apêndice é mais simples, né? Tem endometriose do apêndice. Você tira o apêndice, obviamente não vai Não ter tem mais um 2 apêndice. Não apêndices. tem 2 apêndices, felizmente, É. né? Mas, ou seja, em outros lugares também. Então, você tirou a lesão de vagina, completamente, uma lesão profunda. Tem essa vantagem do método diagnóstico. Hoje a gente ainda participou de um É. congresso agora recentemente com você, né? Operando.
E quando eu falei com vocês, eu falei: "Olha, a vagina vai ter que abrir, porque a lesão é muito profunda, vai até a mucosa, Sem dúvida. então vocês já entraram sabendo que eu ia ter que abrir a vagina, fazer uma retirada de um nódulo do intestino". E não só isso, você me permitiu conversar com ela que isso seria feito, o que é fantástico. É, tem essa questão, essa paciente que nós estamos falando Uhum. especificamente, ela não tinha alto risco cirúrgico nem pós-operatório. Mas algumas pacientes você tem que fazer procedimentos grandes, que o risco até é maior, né. Claro que o risco vai variar conforme a experiência da equipe, Sem né. dúvida. Vocês que têm muita experiência, o risco é muito menor, mas todos estão sujeitos a risco, principalmente se a complexidade da cirurgia for muito grande, né, envolver grandes segmentos intestinais, lugares difíceis ou, comprometer raízes, nervosas Nervosa, importantes, né. sem dúvida. E, Manuel, qual que foi o grande pulo do gato, assim? Por que que você viu lá atrás endometriose no intestino e outro que fazia ultrassom, porque você partiu de um ultrassom, não via? Aí muito se fala, e a gente prescreve isso, tem a orientação de vocês do preparo intestinal, e aí muitas vezes ficou só o estímulo, só fazer o preparo intestinal que vai permitir com que se veja. Eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas por que que você viu, qual que era seu olho que o outro lá atrás não conseguiu ter a mesma perspicácia que você? É, eu sou muito ruim para várias coisas, Uhum. mas em relação a exames diagnósticos e, procurar novidades ou procurar novas alternativas, eu fiz muito isso na minha vida. Então as pessoas me conhecem hoje pela endometriose, mas eu há 30 anos atrás, eu tinha a melhor estatística mundial de, apendicite, por exemplo. Que nem sempre é simples, né? Não, na verdade, quando eu fazia diagnóstico de apendicite, praticamente tinha mais uma pessoa no Brasil, um colega super respeitado do ABC, que também se dedicava a isso e era muito bom em apendicite, por exemplo. Então, depois eu fiz todos os casos de Crohn do Hospital das Clínicas, que é uma doença inflamatória. Ou seja, intestino para mim, eu conheço do início ao fim e conheço todas as patologias. Então, eu já conhecia as outras patologias, eu falei: "Ah, isso aqui é diferente. Isso aqui é uma endometriose". Então, para mim foi muito mais fácil. Mas outro viria e ficaria na dúvida, porque a impressão que nós temos, assim, é que alguns nem veem, né? Então não teria nem a dúvida de saber se é Crohn, se é tumor, se é endometriose. Qual que foi o pulo do gato da. É que é aquela história, como eu conhecia todas as outras patologias, e a endometriose, diferente das outras patologias intestinais, por exemplo, citando o intestino, Uhum. a endometriose começa de fora para dentro. E praticamente não tem quase nenhuma outra doença que comece de fora para dentro no intestino. Então, como eu conhecia todas as outras doenças praticamente, falei: "Bom, essa doença é diferente", e é claro que eu comecei a ver que essas pacientes eram operadas e era endometriose. E a questão é que isso não estava descrito claramente na literatura. Não eram radiologistas, normalmente, que tinham feito algum outro trabalho inicial. Então, a gente viu: "Bom, isso aqui é endometriose". E a endometriose, felizmente, tem um aspecto bem típico, principalmente no intestino. Então, eu não pra mim não tinha diagnóstico diferencial. Para mim, assim, as pessoas, às vezes, é o medo que a maior parte das pessoas que fazem diagnóstico tem, mas na verdade é o mais fácil da endometriose. Uma lesão grandinha, de médio porte, né, médio tamanho ou grande, muito fácil, depois que você treina um pouco. O primeiro passo, para mim, até não foi tão difícil em relação ao intestino, mas foi difícil para o resto, né. Não foi nem um pouco fácil ver Não as é les fácil. continua não Não, sendo fácil várias continua vezes. não sendo fácil. Porque nós começamos com lesões grandes, hoje estamos fazendo diagnóstico de lesões de 1 milímetro, 2 milímetros. E e qual é a vantagem, o que é que ocorre depois? O que ocorreu depois? Durante muito tempo eu fiquei sozinho fazendo, não tinha ninguém, só uma outra pessoa que trabalhava comigo começou a ver, e, inclusive os ginecologistas tinham muita dúvida em relação a isso. Eu lembro de uma pergunta, lembro até do colega que me perguntou isso num congresso: "Mas como? Você está me dizendo que você vê melhor que eu quando eu faço uma vídeo?" Sim. Então, para nós isso é Hoje óbvio, você consegue dar essa essa resposta resposta científica. a resposta é óbvia para nós hoje. Naquela época, muitos concordavam com ele. Eu falava: "Não, eu prefiro fazer um vídeo e tal". Então, o que aconteceu? Radiologistas, ou ginecologistas que fazem imagem, aprenderam o diagnóstico a partir do que a gente fez, em boa parte,
Tem um autor, francês chamado Bazot, que publicou algumas coisas muito interessantes no começo, também muito bom. Então tinha uma outra pessoa no mundo que começou a publicar também. E aí, quando as pessoas começaram a ler, fala: "Bom, isso aqui é endometriose", né. Então, quem se interessou, mesmo até não conhecendo outras patologias, a gente já disse para eles: "Olha, isso aqui, com esse aspecto, vindo de fora para dentro, escuro, não sei o quê, no ultrassom, isso é endometriose?". E as pessoas começaram a se dispor a olhar, aí começou a aparecer várias pessoas que começaram a fazer o diagnóstico. Um dos grandes problemas é que, infelizmente, isso ocorre em todas as áreas, né, na área de radiologia, na área de gineco, Uhum. neuro, qualquer coisa que você imaginar. Tem as pessoas que estão contentes com o beabá, de fazer uma medicina de médio padrão, às vezes sabemos que nem de bom padrão. E tem outras pessoas que, em todas as áreas, procuram sempre uma melhora do diagnóstico, do tratamento e tal. Então, nós fazemos parte desse grupo de pessoas que estão sempre procurando Nem melhorar, sempre contentes, né? Sempre. praticamente nunca contentes, né. Isso é um Nós problema, mas pelo menos instiga. mas é a forma de você se estimular em relação a isso. Então, acho que o que aconteceu no começo é um problema ainda, é essa questão de as pessoas não se interessarem mesmo. "Ah, não, isso é muito difícil", ou então: "Ah, isso não vai, por exemplo, ter um resultado financeiro bom", né, temos que considerar que tudo envolve também a pessoa tem que sobreviver. Sem Se ela acha dúvida. que: "Ó, tem que fa não posso endometriose me custa muito tempo, então eu vou ter que viver de fazer ultrassom de abdômen a vida inteira", tá certo, eu acho que cada um tem as suas necessidades. Eu Prioridades. tinha oportunidade de fazer isso, porque participava da escola, sempre trabalhei em grandes laboratórios, então eu tive facilidades, não dá para negar que eu tive facilidades. Mas, só para encerrar essa parte, nesse mesmo congresso estava o Scott Young, que mora no Texas, trabalha na Mayo Clinic, ficou conosco aqui uma semana, 2, E algumas vezes, né? Junto é, ma com o professor Maurício, sempre. esteve aqui, algumas vezes. E ele voltou, para os Estados Unidos e montou um protocolo que se adequasse a ele, porque lá o técnico é que faz uma parte do exame, ele faz a outra e tal. Ele também não queria fazer, ele é uma pessoa muito interessada no coisa, mas ele também não queria fazer. Fala: "Eu faço biópsia, eu faço outras coisas, vou gastar muito meu tempo com isso". Então até ele, por exemplo, ganhar gosto, falar: "Não, isso realmente, vale a pena para o paciente, vale a pena para mim, vale a pena para o hospital", porque exige dedicação. Tá muito mais fácil, porque nós já fizemos o caminho. Agora, você não aprende de um dia para a De noite. forma alguma. Eu me recordo também uma vez que nós estávamos em Barretos, eh, num Essa história foi curso, pesada. num curso de endometriose, um curso extremamente pesado no sentido de densidade de informação e da qualidade das pessoas que ali se encontravam. E muitos colegas de fora do Brasil, pessoas extremamente reconhecidas dentro da endometriose, um ceticismo muito grande, dizendo assim: ah, não, mas não vale, porque esse ultrassom é um ultrassom clínico, você não consegue ver o que você vê, é porque você conversa com a mulher, você tira história, você não vai adiantar nada para a cirurgia, porque a cirurgia, o que é o grande definidor do tratamento, é a cirurgia em si. E o toque antes, né? É, O toque exato, vaginal. você está sendo médico da paciente. Como que foi quebrar, escutar você passando tudo isso? Eu lembro exatamente da reação no Foi leve dia, minha reação, bem reação leve. bem leve. Isso aqui eu entendo e ponto. Eh, Qual que é a sua opinião? Por que que essas pessoas não olham um pouco diferente para isso, assim? Não dê pessoas com Com grande excelentes capacidade pessoas, intelectual, né? excelentes pessoas de tomar de estarmos juntos, não é embate pessoal, Nada, pessoal. que ainda hoje existe resistência. Ainda hoje, se fugir de um núcleo, se a gente parar para pensar, de um núcleo de médicos que entendem ou que focam na doença, ainda tem ceticismos, ou mesmo de outras especialidades menos da área médica. O que que você vê, por que que tem tanto ceticismo nesse sentido? É que, na verdade, o ser humano, basicamente, é São Tomé. Então, se alguém te fala alguma coisa que você não está na sua cultura básica e para você não parece muito lógico, ainda mais uma pessoa, quando nós falamos de pessoas muito inteligentes, que fazem trabalhos próprios super bons,
sabemos como é médico e como é um médico de sucesso, né? A dificuldade dele aceitar que uma coisa é diferente do que ele pensa é muito difícil. Então, a melhor forma seria tipo, ó, então tá bom, ele pagando a passagem, né? Ele vem até o Brasil, vem aqui e vê a gente fazendo exame, vê as cirurgias, vê a programação. Se ele vir isso durante uma semana, ele vai logo entender. Se não entender, vai ser uma questão de burros eles não são. Às vezes as pessoas defendem posições simplesmente porque é uma posição científica política. Não dá o Até braço eles, nem eles torcer. acreditam, não dá o braço a torcer, às vezes nem eles acreditam. Tanto que uma discussão que é grande, a gente estava falando do exame de ultrassom, e ele desde o início é com preparo intestinal, né? Uhum. Por que preparo intestinal? Porque se você tiver conteúdo no intestino, vai ter ar, ou resíduo mesmo, isso bloqueia a onda de ultrassom. Então eu vou ter algumas áreas cegas. Então, para que eu vou ter uma área cega? Vou fazer sem áreas cegas, né? Eu preciso de um diagnóstico preciso. Até hoje, essa é uma discussão na literatura que, na verdade, é o seguinte: a gente escreve um artigo de um jeito, aí, de repente, vem um grupo importante que repete, que fala que nós fazemos sem preparo. Mas isso vem mudando. Quer dizer, há 5, 10 anos atrás, eles falavam, você está errado. Agora, mesmo nos artigos deles, eles escrevem, existe um grupo que faz situação com preparo. E hoje, todos os grupos de fora do Brasil que tiveram contato conosco fazem com preparo. Então, vários grupos australianos que se Sim. interessaram muito, grupos espanhóis, grupos, o americano, o Scott, por exemplo. Então, quem viu acontecer, quem viu o milagre, acredita. No santo, né? Acredita no santo e acredita que, eu posso repetir esse milagre. Essa é a grande vantagem. É uma metodologia reproduzível, né? É E fácil ensinar? não é tão difícil. Não é tão difícil. Ah, Quando você sabe o caminho e você tem uma pessoa inteligente que já tem experiência com o método, claro que vai variar essa curva de aprendizado, mas não é tão difícil. Para você ter uma ideia, tem um trabalho, por exemplo, só para citar como exemplo, que fala exatamente sobre endometriose intestinal. E aí, é de uma pessoa super séria, assim, vou repetir o Basou, porque é Uhum. uma pessoa que realmente faz as coisas, ele faz trabalhos bem sérios. Aí ele chegou à conclusão de que se um radiologista ou alguém que tem experiência com ultrassom não faça intestino, acompanhar 40 a 100 exames, olhando primeiramente os exames, depois sendo acompanhado quando faz o exame, sendo corrigido quando necessário. A partir daí, essa pessoa vai ter um índice de acurácia cerca de 90%, 85%, 90% do que o treinador dele tem. Tendo o treinador como parâmetro, Um parâmetro. não a cirurgia. Mas é que Aham. um treinador experiente Já chega tem a isso. quase 100, né? Quase Seu 100. primeiro trabalho seu com o Maurício foi em Hum. 98, né? É isso. Todas as nossas estatísticas de intestino são 97, 98 e 100% de especificidade. Ou seja, a gente nunca disse que era endometriose e não era. Por quê? Porque a endometriose tem uma cara, tem um aspecto específico. Quando você aprende qual é o aspecto dele, você nunca vai dizer que um tumor, por exemplo, é endometriose. Então, basicamente é isso. É uma questão, é uma dificuldade das pessoas crerem e às vezes tem uma posição política, científica que fala contra. Pensando nessa reprodução da técnica, né, a gente você comentou aí dos benefícios do preparo intestinal para reduzir conteúdo e permitir, a visualização, não ter áreas cegas. Entretanto, muitas vezes, assim, as pacientes ainda têm uma certa resistência por alguns motivos. E, primeiro, é um exame que demanda tempo de vocês. Vocês, assim, é muito. Vocês facilitam o nosso trabalho, porque eu falo, depois que você fizer a ultrassom com ele, você me fala se estou errado ou não. Então aí vem a diferença. Mas porque quando a gente fala assim, vou fazer um ultrassom. Mas ultrassom é muito diferente. E a ultrassom não é só o preparo que é a diferença. Por que que os ultrassons que a gente recebe ou pede em rotina, muitas vezes nem se atenta para a doença? Muitas vezes eu fico muito feliz, assim, tem algumas pessoas lá de Uberaba
que têm mandado os ultrassons suspeitando. E eu fico, assim, fico orgulhoso, primeiro, por ser de lá, obviamente, e que a atenção está diferente. Mas na minha cabeça, você me fala se eu estou errado, obviamente, talvez seria mais possível das pessoas pelo menos se atentarem, porque já tiveram situações de no mesmo tempo, ultrassom transvaginal que foi feito e ultrassom com olhar, então vou dizer especializado para endometriose, dá resultados extremamente diversos, um normal e o outro cheio de doença. Por que não se vê aqui? Então, a questão, vamos considerar, Brasil, cada lugar, cada cidade, cada país vai ter uma condição diferente. Tanto de equipamento que não faz tanta diferença, mas seja um equipamento muito ruim, vai fazer alguma diferença, quanto de tempo para você fazer o exame. Porque voltamos, é muito chato falar em custo. Mas é em- necessário, até para que entendam, né, o que que é o valor do custo. então, é sempre chato falar, né? Mas sempre Mas é quando você está falando de medicina, necessário, mas tem um custo. A é medicina é muito óbvio. cara, né? Realmente. Aham, No Brasil é até barato. Você comprar com os Estados Unidos é um aham. absurdo. Então, as pessoas que fazem exame, assim, uma boa parte não tem interesse. Toca a vidinha dela, tal, não sei o quê, e faz um bom exame de outras coisas e não vai nem olhar se o paciente tem endometriose. Ah, e também um outro fator que interfere é que, na maior parte dos serviços do Brasil, vou falar com o Brasil de média, os serviços atendem pelos convênios e no ultrassom de rotina, o médico que faz o exame, o serviço também, quer dizer, o serviço que faz que monta o equipamento e tal, vai ter um retorno financeiro muito baixo. Então, os serviços, para conseguir tornar rentável, eles reduzem o tempo de exame. Então, a maior parte das pessoas ou não conhece, nem sabe o que é Como endometriose. diria o ISO, quem não sabe o que procura, quando acha não encontra. Exatamente. Ou não tem interesse, ou não conhecem a doença, ou é isso, eu vou tocar rápido, não vou ficar, depois eu vou ter que ficar explicando para paciente, ou vou ter que levantar uma lebre, se eu tiver errado, né? Então, mas como você falou, felizmente, começam a aparecer pessoas interessadas. Tem até um colega, um tempo atrás, você falou de uma coisa Uhum. que traz um contentamento para a gente, um colega de Poços de Caldas. Ele está numa cidade pequenininha, é um cara, né, com você, né, do interior, você já virou um metropolitano, Mas mas orgulhoso do Berá, bairrista. bairrista, apesar de bairrista. Esse nosso colega não, ele continua sendo, Vendo queijo em Poços de é Caldas. isso, o negócio dele é morrer em Poços de Caldas É. comendo queijo. Mas ele, se interessou, viu as aulas, chegou a vir comigo, uma outra vez para ver rapidamente algum exame, mas basicamente ele estudou e começou a fazer na cidade dele lá. Ah, e ele tinha resultados muito bons. Uma cidade pequena e tal. Por quê? Porque essa pessoa tinha interesse, ele tinha vontade de aprender, ele queria fazer coisas melhores. Que dá uma satisfação pessoal e, obviamente, traz um retorno para o paciente, né? E aí você tem um retorno duplo, né? Você faz um diagnóstico que deixa alguém feliz. O paciente, principalmente, que é o mais importante na nossa cadeia, certamente, e o médico que atendeu, quando ele também tem interesse, o ginecologista também tem interesse em tratar a paciente, então todos ficam felizes porque, olha, temos um caminho. Descobrimos alguma coisa que pode resolver ou a sua dor, podemos tratar a sua dor ou a sua infertilidade. Ah, então, isso cada vez é mais comum. Então, em São Paulo, que eu era sozinho durante, sei lá, 10 anos praticamente, vou chutar um Sim. número, devemos ter, fazendo ultrassom para endometriose, deve ter 1.000 pessoas, sei lá Sim, né, mas quantas. Fazendo você ficou de razoável, fazendo um padrão bem razoável, deve ter talvez 50 pessoas em São Paulo, na cidade de São Paulo. Talvez, estou chutando um número. aham. Quando você vai alto padrão, tipo, fazer diagnóstico superficial, fazer diagnóstico, errar muito pouco, né? Errar 3 casos, um caso em Uhum. 100, aí você vai ter um número muito menor. Mas nisso, você já teve um benefício para um número de pacientes brutal, né? Gigantesco. Gigantesco. Para o médico, o tratamento dela encurtou o tempo de diagnóstico, encurtou o tratamento dela e certamente trouxe resultados benéficos para a paciente, né? Então, isso está acontecendo. É muito devagar? É muito devagar. Nós fazemos, vamos dizer assim, o que podemos.
né? A gente já treinamos médicos no nosso hospital escola de base, que era o Hospital das Clínicas, já treinamos do Pérola Byton, já treinamos serviços públicos, treinamos Fora do serviços Brasil? fora do Brasil, já treinamos pessoas do Brasil aqui e fora. Então, fazemos o que podemos, temos uma equipe extremamente didática e disposta, não sou só eu hoje em dia, Uhum. né, temos uma equipe que faz os diagnósticos tanto para o ultrassom quanto para o ressonância, a gente não falou sobre a ressonância ainda, mas é um método fantástico também. Então, isso está evoluindo, mais devagar do que a gente gostaria. Mas uma coisa que acho que pode satisfazer a nós dois e a todo mundo que trabalha nessa área, não tem no mundo tantos profissionais interessados em alto nível Igual ao Brasil. igual ao Brasil, em É. endometriose. E Uberaba, então, aí nem se O fala. Uberaba ainda tá plantando ainda. Mas é interessante porque, assim, tenho visto, alguns laudos de lá, obviamente vindo para cá, mas ainda, obviamente, quando a gente vai planejar ou um acompanhamento, né, assim, não optamos por não operar, mas a gente quer saber se aquela lesão vai crescer ou não vai crescer, então tem um momento zero. Eu ainda insisto que façam com vocês aqui. E a minha justificativa para isso, para as pacientes, muitas vezes é difícil compreender, e eu entendo a dificuldade de compreender. Poxa, se eu fiz o exame, vou repetir, aí vai lá e dá, quando dá Fiz igual, 100 fico ultrassons. feliz. Eu falo o seguinte: a grande diferença, que para a pessoa saber se está certo ou não, uma coisa é achar que é ter o feedback se todos aqueles outros que foram feitos era endometriose, como você teve no começo e tem hoje com o Maurício, agora com todos nós, mas assim, no começo no desenvolvimento da técnica, né, saber que aquilo é aquilo, e que ainda fora de São Paulo, pelas características de São Paulo, essa pessoa que faz endometriose não faz só endometriose. Então, uma pergunta que eu te faço, de hoje, dos exames que você faz numa semana, pensando em radiologia, todos os exames que porventura você faz, qual seria a porcentagem de endometriose, que é encaminhado para você para endometriose? Então, na verdade, devido à idade, novamente, Não, a eu não experiência. trabalho tantos períodos. Mas, assim, nos períodos que eu trabalho, minha agenda é totalmente ocupada por endometriose, por pacientes com suspeita de endometriose. Eventualmente eu faço. Hoje em dia eu só atendo pacientes que são dirigidos para mim. Eu trabalho numa grande estrutura laboratorial, mas eu só atendo pacientes que pedem para fazer exame comigo. Então eu faço, às vezes, outros exames, Sim, abdômen, ou tireoide e tal. Minha primeira super especialidade foi tireoide, por exemplo, ninguém sabe. é. Eu não Mas sabia. você não sabia, por É. exemplo. Ah, então, meu tempo é totalmente ocupado por isso. É como você, por exemplo, que tem muita paciente com endometriose, nossa amostra está um pouco É viciada. Nós viciada, sabemos a sem dúvida. estatística mundial, né, a gente conhece pela literatura. Então, na minha experiência, são muitos casos. Agora, eu faço pacientes que não vêm para endometriose, por exemplo. E como eu sempre olho, eu vou fazer, me pedem ultrassom transvaginal com Doppler, sei lá, para rotina ou para ver um específico. Um médico que me encaminha, uma paciente que já faz exame comigo. Uma pessoa de paciente caminhada nova, várias vezes. Eu vou lá, mesmo o médico já tem alguma experiência, mas não um especialista, mas que já tem alguma experiência, me pede até exames para endometriose várias vezes. Às vezes ele me pede, esse aqui é de rotina, vamos fazer sem preparo e Hum. tal. Várias vezes. Eu vou lá, vou fazer o exame e tem lesão. Então, na verdade, a gente só consegue saber. É claro que, para quem é clínico da área, né, clínico eu estou chamando de ginecologista, Sim, cirurgião ou não cirurgião, nós sabemos que algumas perguntas e um bom exame físico vão fazer diagnóstico não é de certeza, mas de suspeito. muita probabilidade, 70, 80%, né? Ah, mas o ginecologista geral vai só valorizar, mesmo que é interessado, que procura conhecer toda a clínica da paciente, ele vai pedir num grupo específico. E esse ginecologista vai deixar passar um monte de pacientes que também têm endometriose, principalmente as mais jovens, porque uma das questões que você mesmo enfrenta no dia a dia é que depois que apareceu a pílula, né, e é uma das coisas que vai diminuir a queixa, o processo inflamatório da endometriose, Uhum. portanto a queixa das pacientes, os sintomas, depois que apareceu a pílula,
o número de pacientes se queixando até os 30 anos, 35, porque agora elas tentam engravidar acima, tentam, quer dizer, por causa da vida Aham. moderna, não sei o quê, acabam tendo tempo para engravidar ou pensando nisso após os 30 anos, 35 às vezes. Então, ficam muitas pacientes realmente subclínicas Não se durante um pensa. período enorme da vida. Então tem uma parte, às vezes, do que o ginecologista não pensou, o clínico, né, ou o prócto. Um prócto que fala, tem uma dor, a paciente tem uma dor, evacuar. Não relaciona ao ciclo menstrual, não pensa na doença. Quando você não pensa na doença, você não vai lembrar dela. Então eu já vi, por exemplo, então, vários proctologistas hoje, não, espera aí, você não tem uma doença intestinal, vocês fazem uma colonoscopia, vem, a colonoscopia não vê endometriose, bem, de forma nenhuma, muitas vezes não vê, uma parte das vezes não vê. Aí fala, eu acho que a sua doença é ginecológica e manda para um colega especialista da área. Então agora nós começamos a ver também outros especialistas que pensam na endometriose também, e aí manda, encaminham. Neurologista ou ortopedista. Pô, tem uma dor ciática, tipo ciática, uma dor lombar. Então, isso aqui, meu, isso, tem alguns, já tem vários. Isso aqui não é, eu acho que não é ortopédico, porque tem essa questão, é só você pensar o que você Sem falou. dúvida. É Tem que cíclico. conhecer, é cíclico. Tem Exato. relação com o período pré-menstrual, menstrual? Vamos dizer assim, já não sei se você Aham. concorda, vamos dizer se você Total, concorda. total, pensa na doença. Qualquer mulher em idade reprodutiva que tem uma dor, uma queixa relacionada com o período menstrual ou pré-menstrual, você tem que pelo menos começar a pensar na endometriose, mesmo que você depois chegar lá, acho que não é. Tem situações, e recentemente eu sei que você um exame que eu solicitei que eu tinha certeza que ia achar alguma coisa, que se fosse peritoneal, superficial, e aparentemente não tem, mas tem que pensar. Tem que pensar, Até total. a título de orientação, né, Manuel? Porque muitas vezes, infelizmente, ainda a endometriose tem um estigma muito grande, né? Dor, infertilidade, e muitas vezes foge-se do diagnóstico. Eu costumo dizer, eu acho que é uma coisa importantíssima, assim, o pensar na doença permite a gente controlá-la. Porque, por exemplo, um adolescente que vai, faz um exame, tem cólica, né? Graças a Deus está se caindo aquela mística que cólica é normal, está se caindo isso, então vai querer investigar. E descobre-se lesões suspeitas, graças a Deus também, que normalmente no adolescente é uma endometriose superficial, Começando. começando, mas aquilo cria assim, um grande alarme. Fala, e agora? Minha filha não vai Teu filho? engravidar, meu, vai ter dor, como é que vai ser? E algumas negam, algumas mães negam, não quer entender que aquilo é possível, e eu costumo dizer o contrário, que assim, poxa, óbvio que a gente não quer ter nada, a gente quer passar a vida assim, nasceu, não ter um resfriado, não quebrar uma perna, não ter nenhum machucado e morrer de velho, não sei como. Mas, infelizmente, tem-se os obstáculos da vida, e esse é um deles, mas o diagnóstico precoce nos permite controlar. Nos permite você, que consegue agora, depois você vai me dizer a respeito disso, vendo lesões cada vez menores, e a gente tem que acabar com o que não é para ver lesão menor, para operar mais, não, é simplesmente para a gente saber o momento zero e conseguir acompanhar isso. Instituir tratamento, um controle hormonal, qualquer coisa, fazer ao longo do tempo para saber entender a endometriose daquela menina, que eventualmente, se precisar de uma cirurgia, não precisar fazer aquelas cirurgias gigantescas, reto-sigmoidectomia, evitar lesões funcionais, como quando tem acometimento nervoso. Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante o que você está falando, porque nos permite acompanhar. E não tem acompanhamento melhor do que fazer um ultrassom. Faz que inicialmente a cada 6 meses, 4 meses, depois anual, sabendo se a doença está controlada. Não, o que você falou é perfeito. Inclusive, hoje nós temos as redes sociais, né? Nós Uhum. estamos utilizando Vixe, essa rede social, né? exato. Que tem grandes benefícios, porque nos trazem muitas informações úteis, tanto para a área dos profissionais como para os leigos, vamos dizer assim, que são as pessoas estão especializadas na área. Mas, em compensação, além de ter informações às vezes pseudocientíficas, segundo lugar, se você, eu no começo lia blogs, eventualmente lia blogs
de endometriose, pacientes que tinham blogs relacionados com endometriose. Aí, a maior parte das vezes, infelizmente, ainda mais antigamente, os pacientes, quase sempre eram tragédias, e a maior parte das vezes porque a paciente não foi encaminhada da forma adequada, tanto diagnóstico quanto tratamento. Então, por exemplo, apoiando o que você falou, você descobrindo mais precocemente, a doença é menor, é mais fácil de tratar, seja que forma for necessária, e nós podemos acompanhar isso hoje, que é uma grande vantagem. Então, e se você for na rede simplesmente não informada, se você for na rede leiga, ou às vezes até alguns sites médicos, vai ter informações erradas e as pacientes em geral, é claro, por uma angústia que é natural, descarregam quando tem problemas. Não resolveu o meu problema. Quem vai falar, quem escreve que paciente escreve na internet normalmente sobre endometriose? Aqui tem algum problema. Aqui habitualmente não deu certo. Ela não conseguiu engravidar, não foi bem tratada, continua com dor. Essa paciente vai escrever na internet muito frequentemente. Quem foi bem acaba provavelmente não escrevendo. Então, precisa tomar muito cuidado com a informação que se tem. E segundo, como todas as doenças praticamente, o diagnóstico precoce é a melhor forma de você conviver com a doença. Não adianta ter medo dela. Conviver com a doença, exatamente. Conviver com a doença. Não dá para a gente impedir a formação dela ainda, né? Quem sabe no Talvez. futuro, mas aprender a conviver com a doença sem que ela seja, eu costumo dizer isso aqui para as pacientes, principalmente as jovens, e recentemente eu recebi uma mensagem de uma moça que eu atendi no ano passado, um adolescente, final da adolescência, com um diagnóstico suspeito de diagnóstico de endometriose superficial. Naquele momento, criou-se um certo alvoroço. Eu expliquei a ela e falei: vamos acompanhar, então daqui a um tempo a gente repete, mesmo que a gente antecipe esse tempo, só para dar uma segurança aí, só para dar segurança. E ela perdeu o timing do controle. Não foi nenhum problema, assim, tá dentro do timing, mas graças a Deus isso quer dizer que ela ficou tranquila. Porque como a doença tá ali, se a gente não operou, ela não vai sair, não vai sumir. Mas a gente tem que tomar cuidado para ela também não ser a protagonista da vida dessas mulheres. É como uma outra coisa qualquer, a gente vai olhar para isso de vez em quando, tentar impedir que ela fique grande demais, mas nos permite esse acompanhamento. Porque, como eu digo a elas também, é muito raro de um controle para o outro, se ele não for extremamente espaçado, sair do nada para uma endometriose profunda, comprometendo o reto, ou um bloqueio completo de fundo de saco posterior. É muito rara essa evolução. Esse é um benefício que a doença nos dá, né? Você vai falar com uma coisa boa que a endometriose tem, uma das poucas, que ela é muito ruim, que ela é de evolução lenta. Exatamente. A maior parte das vezes. O que nos permite o controle. Nos permite o controle evolutivo. Na parte dos casos. Muitas vezes chega algumas pacientes com uma ressonância, e a ressonância a gente vê que eu vou te perguntar do papel dela, mas muitas vezes superestima ou eventualmente subestima a doença. E aí eu viro para ela, principalmente aquelas que a gente não consegue discutir com vocês a imagem, porque vem aquelas imagens impressas e aquilo lá é simplesmente uma certificação, mas não é a forma como ser laudado, né? E nem sempre o exame está bom, tecnicamente. E aí a gente chega, mesmo um exame bom, aí a gente chega e fala assim, mas agora eu quero que você faça um ultrassom. E obviamente que para a mítica da sociedade, a lógica assim, ressonância é o que há, teoricamente seria o que há de mais moderno, máquina grande, sofisticada, e de repente você volta para o ultrassom, que para ela, se não entender, é a mesma máquina de ultrassom que ela faz os ultrassons rotineiros. Qual que é a diferença? Fala para nós, o que é a diferença do ultrassom para a ressonância? Onde eles se equivalem e onde teria benefício de uma em detrimento de outra, tanto o ultrassom e a ressonância? Bom, assim como a cirurgia é uma cirurgia especializada, o diagnóstico tem que ser especializado. Então, o primeiro passo é o seguinte: não adianta eu fiz uma ressonância ou eu fiz um ultrassom com preparo. Primeiro, onde você fez? Que profissional? Não é só onde fez. Que profissional fez o seu exame? Né? Alguns laboratórios, mesmo importantes, às vezes tem 50, 60 pessoas fazendo exame para endometriose.
Não tem jeito, porque você, inclusive, precisa de casuística para melhorar. Então, eles não vão ter casuística Sem dúvida. suficiente. Então, primeira coisa, o primeiro passo é esse. Porque hoje em dia tem protocolos bem definidos e o Brasil normalmente é líder nisso, tanto de ultrassom quanto de ressonância, nós temos protocolos muito especializados. Você tem uma ideia, em ressonância hoje, por exemplo, para se ver para endometriose, nós não fazemos contraste nela. Nunca fazemos contraste. Fazemos umas sequências muito mais curtas, dedicadas a isso, mais rápidas, dedicadas a isso. Então, os dois métodos feitos em nível A são fantásticos, dão muitas informações. Para te explicar a história do... Não existe, com profissionais semelhantes ou com a mesma qualidade, eles vão ter muitas equivalências e algumas diferenças. Quais são onde o ultrassom, como regra, é superior? Aí nós estamos considerando pessoas que têm o mesmo nível ou mesma pessoa que conhece os dois métodos, tipo, os radiologistas principalmente conhecem os dois métodos, onde um vai ser melhor, o outro vai ser melhor. Normalmente, intestino, ultrassom é superior, apêndice, também intestino, também na fossa ilíaca direita, apêndice, íleo, e mesmo reto sigmoide, principalmente lesões pequenas ou múltiplas, ultrassom vai ser melhor. E nas lesões muito pequenas, próximas do útero, atrás do útero, as chamadas essas peritoneais, como regra, ultrassom feito a nível A vai ser superior. Onde a ressonância vai ser superior? Vai ser superior quando eu tenho uma suspeita de diafragma e ou não tenho o diagnóstico pelo ultrassom, não foi feito, eu sempre olho o diafragma, por exemplo, mas eu sei que a ressonância é superior. Então, a paciente tem uma queixa de dor no ombro, no período pré-menstrual, menstrual. Eu não vi nenhuma lesão. Teoricamente, ela está indicada, se você quiser. Quem tem fora da pelve tem na pelve. Então, se você já vai operar e você. Bem, não tem problema para mim se for uma lesão pequena de diafragma, você não precisaria fazer um exame complementar. Se você quer, não, eu quero ficar mais tranquilo, vai que tem uma lesão mais perto da culpa, mais perto do coração, lá, por exemplo, muito difícil ver no ultrassom, eu quero ver melhor o diafragma. Ressonância magnética. Eu faço o exame e eu digo que, olha, tem uma lesão comprometendo o hipogástrico inferior, que é um nervo que fica do lado do útero, e tem também comprometimento de raízes, de raízes nervosas, já na região do quadril, já na região pubiana, quer dizer, extremamente profundas. A ressonância vai dar mais informações. Por que, como regra, a gente faz... Então, vamos fazer os dois em todo mundo. Primeiro tem um problema de tempo e de custo. Sem dúvida. E o desconforto da paciente, obviamente, que tem que colocar na equação, né? Inclusive porque tem protocolos diferentes. Algumas pessoas fazem protocolos de ressonância que eu acho inadmissíveis. Assim, eu não acho que tem nenhum sentido. Para colocar gel no reto, acho que não tem nenhuma lógica. Nosso exame traz bem pouco desconforto. Só gel vaginal na ressonância. Então, tenho lesões desse tipo? Tudo bem, vou fazer uma ressonância. Agora, quantos % das pacientes vão ter lesões nesses locais? Vão ser quantos? 2%? 1%? 3%? 5% no máximo? Talvez menos até, né? Se raiz sacral... Não, raiz sacral é muito difícil. Sei lá, plexo hipogástrico inferior a gente vê no ultrassom normalmente. Mas os mais laterais. Somáticos é mais raríssimo. Muito mais raro. Mas vamos dizer um número para ser 3%, por exemplo. Então, 97% das vezes, eu vou fazer o exame mais eficiente para o paciente vai ser ultrassom. Porque a lesão intestinal é importante para vocês, obviamente. Se tem mesmo que seja um apêndice, é importante saber. Não, sim, não, e não só o sim, não, e o mapeamento delas. E o mapeamento das lesões. Então, nos lugares mais críticos e mais comuns, o ultrassom é superior. Então, em São Paulo, como nós temos de alto nível ultrassom e ressonância, a maior parte dos profissionais faz como você. A maior parte das vezes faz um ultrassom especializado. Se a partir daí gera uma dúvida, faz ressonância. Se a paciente tiver qualquer dificuldade em fazer ultrassom, por quê? Existe uma questão. Primeiro, você, obviamente, tem que encontrar um profissional adequado em qualquer dos dois exames, né? Eu sempre falo para os pacientes, a ressonância não emite um boleto, um ticket que vem o laudo. Não é um robô. Não é um robô. Além de ter alguma limitação em algumas coisas em relação ao ultrassom, não vem também lá. Então precisa ser um protocolo especializado e alguém que saiba ler o exame. Então, às vezes, o que acontece? Existe uma limitação no ultrassom com preparo. Como eu marco um exame cada 40 minutos, então, se você considerar que a maior parte dos exames é marcado em 10,
eu estou ocupando 3 a 4 vezes o tempo que eu gastaria num tempo de um exame normal. Porque eu vou ver diafragma, vou ver rim, vou ver fossa ilíaca direita, apêndice, vou ver pelve completa, então o exame é muito mais longo. Então, não são todos os convênios, aliás, poucos convênios, pagam um valor que seja suficiente para você pagar um profissional que tem especialização de, né, dezenas de anos e vai levar um tempo enorme para fazer o seu Uma exame. dedicação, um envolvimento, né? É, enorme. Então, muitos convênios não aceitam pagar um valor que seja razoável para isso. Então, uma boa parte dos exames que nós fazemos são particulares. Então, tem um custo. Eu acho que é importante, se você puder fazer, porque, né, é um benefício que você vai ter muito grande. Mas aí, não posso, não sei o que, eu não quero fazer. Tá bom. Aí você faz uma ressonância num lugar especializado. Vai ter o preparo intestinal também, nós fazemos com preparo intestinal, não se faz gel retal, faz só gel vaginal, e vai ter um ótimo resultado também. Vai ter umas limitações em algumas áreas mais críticas. Talvez nas áreas que tenham uma maior prevalência de doença, pensando na escolha do método, se puder escolher um. Isso, por isso que eu acho assim, mesmo para quem faz, eu faço ressonância e ultrassom, outros profissionais fazem, né, o Leandro faz, outras pessoas fazem, né, do nosso grupo e de fora do nosso grupo. Todos que fazem ultrassom e ressonância, se você falar para ele, não, tá bom, essa paciente você tem só um método para fazer. É um tiro. Um tiro só. Ele vai escolher o quê? Ultrassom. Porque eu sei que meu risco de deixar de ver uma lesão num lugar importante vai ser menor. Porque mesmo quando tem no nervo, ou vou ter a suspeita clínica muito forte, vai estar longe da minha área, mas vai ter uma suspeita muito forte, E aí você eu vou vai indicar, eu vou indicar. mesmo indicar, ou eu vejo que tem no trajeto de um nervo, E suspeita que está indo um pouco além um daquilo. pouco além daquilo e falo, acho melhor, eu mesmo sugiro uma ressonância. Então, essa é a lógica disso. Isso vale para São Paulo, centros avançados de diagnóstico. Cada cidade, cada país vai ter a sua própria realidade. Então, em cada lugar, se você tiver um profissional de uma área ou outra que realmente se dedique e seja especializado, faça esse exame, seja ressonância ou ultrassom. Se você tiver os dois, normalmente é isso. O caminho mais comum é você fazer ultrassom primeiro e normalmente resolver. Eu ia contar uma historinha aqui, até para quem está escutando. Primeiro, um agradecimento, porque sempre que a gente precisa alguém, por pacientes de fora que estão aqui, eu sei que você rebola, mas arruma um jeito de atender, entendendo toda a logística. Então, assim, obviamente, se colocando no lugar daquela paciente, tentando fazer a coisa ser a mais célere possível. Mas teve uma situação específica que eu te tinha encaminhado para fazer um ultrassom, você teve alguma dúvida, não me recordo exatamente qual, e naquele mesmo momento você já a orientou e já realizou a ressonância sem a minha solicitação. Eu não estou dizendo sem a minha solicitação, Fui não, folgado. sem passar por cima, passando por cima de mim, não é nem esse ponto. É a questão do envolvimento em se obter a informação correta para depois, obviamente, quem é o beneficiário de tudo isso sou eu. Paciente primeiro. Mas eu de poder oferecer para ela o máximo de informação possível e juntos escolher junto com ela a melhor estratégia terapêutica. E queria te agradecer também, ô Manuel, para a gente ter conseguido desenvolver uma dinâmica que permita uma informação rápida, uma logística rápida, como uma paciente do interior ou fora de São Paulo que tenha que reduzir ao máximo a sua estada em São Paulo, né, num contato prévio, numa conversa prévia, ou se alguém que já está acompanhando e a gente sabe da necessidade do exame, ou eventualmente uma que nunca veio, que a gente faça uma consulta online, de eventualmente fazer o ultrassom, você ter permitido essa logística, ter criado aí junto conosco essa logística de fazer o ultrassom para que ela venha na consulta logo na sequência, no mesmo dia, e nesse ínterim, no meio dos inúmeros exames que você realiza, passar as informações positivas para nós. Então, muitas vezes que eu falo isso para elas
E assim, mas não vai dar tempo de ter o laudo. Eu falei, não, 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 pode ficar tranquila que o fluxograma já está criado, que aquilo que eu preciso para a tomada de decisão, a gente vai obter. Obviamente que a filigrana, o detalhe do laudo em si, para todos os esclarecimentos, fica para depois, mas eu queria te agradecer muito. Justamente nessa logística, a gente consegue, então, em 1, 2 dias que elas ficam aqui em São Paulo, a gente fazer uma avaliação completa, propor uma linha de tratamento e até de acompanhamento posterior. Muito obrigado, meu querido, muito, muito obrigado mesmo por toda essa amizade, essa parceria, porque não tem outro interesse que não o benefício dessas pacientes que estão Sem vindo dúvida. aqui. E eu sei que isso é genuíno. Sem dúvida. É o primeiro interesse. E, Manuel, se alguém quiser te procurar, né, acho que isso é uma personalidade, acho que pô, muito, muito maior do que você mesmo, por tudo isso que a gente conversou desde o comecinho, da importância que o ultrassom se tornou. Eu acho que talvez nem você imaginasse, nem você, o Maurício lá atrás, Onde chegaria? imaginaria o tamanho que esse barulho criou, né? Então, uma pessoa que esteja nos escutando, fala assim, não, não, ele está tão lá em cima, assim, né? Lá em cima, tão inacessível. Como que a pessoa pode te achar? Como que a pessoa pode te encontrar, ir atrás para ter a segurança do exame que você realiza? Bom, hoje em dia, como eu falei, eu acabo trabalhando numa estrutura específica, única. Hoje em dia eu trabalho no Alta Diagnósticos, que é uma estrutura que pertence ao DASA, onde nós temos tudo que há de mais sofisticado, porque quando chega no limite do diagnóstico, quando nós estamos falando de filigrana, da endometriose peritoneal e tal, aí eu dependo do equipamento. Assim, no ultrassom, assim como na ressonância. Então tem um limite. A maior parte dos diagnósticos, então não, quem me ouve eventualmente nos ouve, eventualmente é médico e tem algum interesse, dá para fazer muito bem toda a parte básica, até intermediária, com quase qualquer equipamento, um equipamento de bom padrão. Para fazer exames mais sofisticados, com muito detalhe, além da experiência, você precisa um pouco de equipamento. Então, quando nós compramos novos equipamentos, nós vimos que conseguimos fazer novos diagnósticos. Por exemplo, trompa, que não era da ultrassom e da ressonância, da esterossalpingo, basicamente, e hoje nós já fazemos vários diagnósticos. Então, a estrutura para onde eu fui, hoje estou hoje, que me propicia uma estrutura física fantástica e equipamentos fantásticos. Se estiverem novos, forem necessários, certamente eu vou ter. É o Alta Diagnósticos, que pertence ao DASA, como um braço do DASA, que é exatamente para fazer, principalmente, exames mais sofisticados, criar novas tecnologias. Nas redes sociais, voltando à questão da idade, apesar de que depois dessa conversa de hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar e você vai ser o meu primeiro convidado. Mas até hoje eu estou meio longe das redes sociais. A Fernanda vai botar aquele espetinho assim. Você Vou conta para ela, deixar. ela vai ficar orgulhosa do pai, não só pela qualidade ultrassonográfica e radiológica, mas sim da parte social. Minha filha é radiologista, certamente. Estou querendo deixar para ela essa parte, tanto a parte técnica quanto a parte de mídia. Trabalhar tudo isso. É. Ô, Manuel, eu queria te agradecer demais da conta você ter tomado seu tempo. Obviamente que é um prazer ficar conversando contigo. Não sei se o prazer é recíproco, mas o meu é porque toda vez que a gente que se conversa, vem uma historinha, vem uma coisa a mais, é sempre extremamente agradável em qualquer situação em que nos encontremos. E eu espero assim, que aquelas pessoas que porventura tenham a oportunidade de escutar isso. Óbvio que também com as redes sociais a informação é tamanha que é muito. Eu acho que o propósito de tudo isso aqui, acho que vai ao encontro de a gente tentar oferecer algo de qualidade. Não quer dizer que não se tenha outros, e tem sim, mas é tão difícil separar o joio do trigo, né? E que aquelas pessoas que tenham escutado isso, que tenham entendido, compreendido um pouquinho
o âmago, como aquilo pode influenciá-la, se ela é portadora disso, ou influenciar uma amiga que está pensando, sofrendo, deixando que o diagnóstico seja muito maior do que o problema em si, que eventualmente ela possa nos compartilhar, porque realmente assim é uma honra ter o privilégio de estar falando com você, que foi o cara que teve a primeira ideia, obviamente que teve toda uma estrutura, pessoas que acreditaram, visionários como o Maurício, para abraçar isso e ir atrás. Ou seja, você fez história, vocês fizeram história e conversar com a história é fantástico, é fantástico. Muito, 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 muito obrigado. Bom, Luiz Flávio, primeiro, eu que agradeço a oportunidade, porque, como você mesmo falou, independente da nossa interação médica muito grande, nós temos uma interação pessoal, né? Felizmente, eu fiz muitos amigos nessa área, quer dizer, fiz novos amigos, né? Vários ginecologistas ou mesmo cardiologistas, outras pessoas que trabalham, que têm, se dedicam ao diagnóstico, ao tratamento, e você é uma das pessoas mais queridas para mim. Ah, obrigado. Então, é um prazer enorme estar aqui por todos esses motivos pessoais e para tentar ajudar um pouco que as pessoas, as mulheres, as pacientes, as moças aí entendam um pouco mais quais são os caminhos para resolver as queixas, quando tem queixas importantes. Muito obrigado. Então, quem escutou aqui, ela teve a oportunidade de escutar a história, não a minha história, porque eu entrei no meio da história, mas Você ainda você criou a história. Você vai fazer mais história ainda, que eu já tô encerrando, tô no The End ali. Não, você ainda tem muita coisa para colaborar, mas é um privilégio para quem escutar. Talvez muitas pessoas nunca escutaram essa história de como tudo isso começou, então Eu acho que de é um cabo a rabo, privilégio. meio desse jeito, um resumo, meio, né? Tá meio longo, que eu falo muito, Não, longo nada, história boa. mas é um resumo bem interessante. Acho que a gente conseguiu dar uma ideia, talvez, para as pessoas da história e dos dias atuais, né? O que Sem nós dúvida. podemos fazer. Nunca dá para dar um passo para frente sem conhecer o passado, É né? importante. Muito obrigado, meu querido.